Bom, gente, boa tarde, né? Depois de um intervalozinho aí da rede de estudos astrológicos, dos nossos encontros, e a gente encerrou no último encontro, que está lá no YouTube para todo mundo que queira ver, um estudo sobre casas astrológicas. E aí agora a gente vai entrar em um tema que ele é pouco conhecido na astrologia moderna, né? Que é a astrologia mundana, e acredito que a gente vai ter uns 3 ou 4 encontros aí pela frente, tá? Para falar um pouquinho de astrologia mundana. E por que a gente resolveu fazer aí esse de astrologia mundana? Né? A gente conversou um pouquinho aí no grupo para tentar definir o que está acontecendo, como é que vai acontecendo. Tem uma reclamaçãozinha aqui que o som mais alto está distorcido. Deixa eu baixar aqui um pouco o som. Vamos lá. Bom, acredito que vai pegar menos barulho do ambiente e a gente talvez fique um pouquinho baixo demais, né? Mas vamos torcer aí para dar para aumentar um pouco do pessoal que está ouvindo. E a gente discutiu um pouquinho no grupo, né? Se a gente ia falar de astrologia horária ou de astrologia mundana. A astrologia horária é inegavelmente mais fácil e seria um bom começo para chegar na astrologia mundana, né? Mas com a astrologia mundana, a gente pega e aproveita aí o finalzinho do ano, né? Que é no final do ano que o pessoal começa a querer saber, como é que vai ser o ano que vem, que não sei o quê. E, além disso, que a gente tem um evento importante aí acontecendo ou para acontecer já já, que é a grande conjunção Júpiter e Saturno, tá? Para quem não se lembra, né, ou para quem não sabe, está vendo isso no YouTube, a REA, que é a Rede de Estudos Astrológicos, é um grupo de astrólogos, de pessoas que estão estudando a respeito de alguns temas para fazer pequenas seminários, apontamentos, esse tipo de coisa. Eu não evoco para mim, né, não invoco para mim nenhum título de especialista em nada propriamente dito, muito menos em astrologia mundana. Então, a gente está fazendo as pesquisas para apresentar e, por isso, é muito provável que sejam dados conhecidos e que pessoas já tenham falado disso antes. Né? Não é nenhuma. Não temos a pretensão de reinventar a roda, e, inclusive, tal qual a gente fez com as casas astrológicas, a gente vai liberar aí uma bibliografia rápida para estudar, para quem tiver interesse de buscar e ir atrás, tá? Então, sem mais delongas do que já o atrasado, vamos começar aí com a apresentação, né? Astrologia mundana. E aí a gente tem que começar falando da astrologia mundana, xingando a astrologia moderna, né? Porque todo mundo sabe, a internet funciona à base do ódio, e quanto mais polêmica, lead, raiva, briga sair, mais sucesso esses vídeos vão fazer. A grande maior parte das pessoas tomou contato com a astrologia pela astrologia moderna. E a astrologia moderna é fruto do cientificismo e da imprensa de Gutenberg. Tá? O cientificismo fez com que os estudiosos se afastassem do conhecimento mágico. Quando a Revolução Científica estourou na Europa, grosseiramente falando, lá no século XVIII, começaram a se afastar dos conhecimentos tradicionais. E a ciência virou a resposta para tudo. Só que a astrologia não tem fundamento científico. Não tem.
Não funciona. Não existe fundamento científico para astrologia. Tá? É um conhecimento mágico. Então, a astrologia teve que mudar para sobreviver. E mudou como? Mudou como indo para um setor que ele é questionavelmente científico, que é a psicologia, tá? Então, a grande maior parte dos mapas que as pessoas fazem atualmente de astrologia, de consultas com astrólogos, etc, 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 tende a trabalhar com uma abordagem que é psicológica. Então, é o seu jeito de amar, o seu jeito de se comportar, como você briga, etc, etc, etc. Enquanto a astrologia tradicional, ela dá algumas respostas mais concretas, tá? Do tipo, problemas de saúde, aparência física de marido, de esposa, comportamento do pai e da mãe, se vai viajar, se não vai, se vai morrer em um país distante, se não vai, esse tipo de coisa, tá? E por outro lado, a gente também tem aí a questão da imprensa de Gutenberg, tá? Que popularizou livros e jornais. O jornal, ele é uma invenção típica da revolução científica, tá? Então, se originalmente a astrologia servia para orientar reis, rainhas e generais, para permitir que os magos conjurassem demônios e anjos dentro do círculo da arte, a astrologia moderna passou a servir para um mal colocado narcisismo. Narcisismo em que sentido? Eu. Eu, como eu sou, como eu amo, o que eu sinto, o que eu gosto, que é importante, tá? Não é errado buscar se conhecer melhor. Só que é complicado quando você larga todo o resto das coisas, né? E aí, quando você larga todo o resto das coisas, você deixa de lado também uma série de outros conhecimentos mágicos, tá? De origem mágica. A astrologia mundana, ela pode ser considerada, tá? Um dos ramos mais antigos da astrologia. Por quê? Os textos arqueológicos que nós temos, eles fazem referência às observações astrológicas para observar secas, inundações, terremotos, guerras, pragas, pestes, fomes, esse tipo de coisa, tá? Então, eu não lembro nem se eu mencionei, talvez esteja no próximo slide, existe uma referência arqueológica das tabuletas de Amin Sadako, ou alguma coisa do gênero, em que o principal é a observação de Vênus, e eles falam, olha, no dia tal, Vênus estava, era a estrela vespertina, e na semana seguinte, Vênus foi a estrela matutina. E foi um prenúncio de grandes tragédias. Guerra, se eu não me engano. O que ele estava falando? Ele estava falando que Vênus estava em seu movimento direto e passou ao seu movimento retrógrado naquele momento. E essa retrogradação foi o prenúncio de grandes tragédias. Tá? Ou seja, é completamente outro foco de atenção. O que a gente vai estudar aqui com a astrologia mundana para a gente? Tá? A ideia, até segunda ordem, e isso está plenamente aberto a mudanças, é a gente avaliar o regente do ano, técnicas preditivas de ano novo, técnicas preditivas gerais, eclipses e cometas, tá?
As grandes conjunções, como por exemplo Saturno e Júpiter, mas tem outras, tá? Previsões políticas e astrometeorologia. Com um pouquinho de sorte, tá? A gente vai conseguir também iniciar, talvez isso vire um próximo REA, né? Um próximo conjunto de encontros sobre astrologia financeira, tá? Por quê? Temos uma... Temos algum comentário no chat? Vamos lá, alguém falou alguma coisa. Amanda. Inclusive, quando começaram as publicações em jornais e livretos, os astrólogos usavam mais como propaganda do próprio trabalho do que para ensinar de fato. Tanto que, se for pegar os livros antigos, muitos ficam falando mal de outro astrólogo ou só contando sobre os acertos. Ou seja, o que a Amanda aqui está falando é que nesses últimos 200 anos não mudou nada. Isso do eu não é só aplicado na astrologia. Toda a psicologia se desenvolveu nisso e está nisso a causa do sou assim por causa das circunstâncias. Estive lendo Evasivas Admiráveis, do Anthony Daniels, e ele fala muito disso. Fantástico. Ainda bem que ainda podemos resgatar a visão da astrologia tradicional e não usar a astrologia como desculpa, né? Realmente, a psicologia usa os pais como desculpa, a astrologia moderna usa os astros como desculpa e o Feng Shui usa os móveis como desculpa. Pessoalmente, se eu tivesse que usar alguma desculpa, eu vou preferir usar os móveis, né? Porque tem uma chance de mudar alguma coisa. Vamos voltar aqui. Tem alguma coisa importante para falar? Aqui, tradicionalmente, a astrologia mundana estuda ascensão e queda de impérios e dinastias, guerras, clima, pestes e a situação política do país. Eu tomo a liberdade de incluir aqui movimentos econômicos também, tá? Existe bastante gente estudando astrologia financeira. Tem um blog que eu estou tentando acompanhar, mas que eu não consegui pegar a massa crítica de conhecimento para entender exatamente como ele funciona, mas o nome do blog é Lunatic Trader, que é um cara que ele faz as análises da bolsa de valores com base nas fases da Lua, né? Eu não encontrei ainda uma massa crítica para entender tudo o que é dito e ver sentido no que é colocado, mas está na lista dos objetivos, tá? Então, considerações iniciais. Como a gente já falou, a astrologia mundana é considerada por alguns a mais antiga forma de astrologia. Porém, em seu início, ela tinha natureza primordialmente casuística e baseada em presságios. Ou seja, originalmente, ela tinha uma relação... Só um segundo, Henrique. Espera aí. Chat. Cláudio, eu gosto das coincidências. Na moderna, Netuno rege essa questão da psicologia e também da autoilusão. Bom, ok, né? A gente mencionou, quando a gente estava falando das casas astrológicas, que originalmente a astrologia tinha uma relação com a observação do céu. E essa observação do céu era muito mais simples e muito mais direta do que a gente consegue imaginar hoje. Ricardo entrou, admitir, aqui. Ou seja, você escolheu a entrada da estação, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? E aí olha, vira e fala, olha, nesse dia uma estrela cadente cruzou os céus. Isso era um presságio. Um eclipse apareceu. Isso é outro presságio. Andorinhas apareceram voando de tal lado. Isso era outro presságio. Nuvens de tempestade. Isso era outro presságio. Então, era uma observação do céu, no sentido de estrelas, sol, lua, planetas, nuvens, pássaros, cometas, trovões,
raios, entardecer, as cores do céu, tudo isso, para identificar o que aconteceu. Não sei se vocês já viram em um filme, alguma coisa do gênero, esse comentário, né? Que era o sol amanheceu vermelho, sangue foi derramado essa noite, né? Aquela coisa meio dark, né? O céu amanheceu vermelho, sangue foi derramado essa noite. Sim, era uma tradição, tá? Era a forma como as coisas eram vistas. Graças a essas observações, tinham como principal preocupação guerras e clima. Vamos lembrar que a gente está falando aí de uma sociedade agrária. Os caldeus começaram a avaliar os deuses, né? Eles não usavam essa palavra porque ela é uma palavra de origem latina, mas os planetas, que é uma palavra de origem grega, eles entendiam como sendo deuses no céu e enxergavam com isso a sua relação de uns com os outros, em especial Saturno e Júpiter, que eram os planetas maiores, né? Os mais distantes, os mais divinos, por assim dizer. Eu não sei se a gente vai falar disso depois ou se a gente já comenta hoje, mas, por exemplo, dos sistemas de astrologia mundana mais simples que tem, quase simplista, é você olhar para o céu à noite e ver os planetas que estão visíveis. Os planetas que estão visíveis são os que estão funcionando e trabalhando melhor. Funcionando e trabalhando como? Por exemplo, o rei é Saturno. Júpiter é o vizir, o vice-rei. E aí vem a questão, pô, se o vizir está junto do rei, isso é bom, eles estão trabalhando juntos. Porém, se o vizir está distante do rei, o que o vizir está fazendo longe, escondido? Estão tramando alguma coisa. É um exemplo simples, tá? Mas é uma das formas de observação astrológica que eles usavam. Acredita-se que a pausa depois dos caldeus na astrologia mundana se deu porque os romanos proibiam presságios sobre o império, proibiram divinação sobre o império. Então, embora eles tenham aceito a astrologia, assim como os gregos aceitaram, eles não aceitavam que houvesse uma previsão sobre o império, porque isso era considerado um risco de oposição, de guerra, era uma ofensa ao imperador, por assim dizer. E, posteriormente, os árabes retomaram esses estudos. Então, como sempre, eu menciono isso nos cursos de astrologia, os árabes são as pessoas que a gente tem que agradecer por a astrologia estar como está hoje. Eles guardaram e traduziram e preservaram os textos gregos e romanos e trouxeram ainda as observações da Índia, né? Então, os árabes retomaram isso e, graças a eles, a gente tem a astrologia como a gente tem hoje. Vamos ver quem mencionou alguma coisa aqui. Aí o Klaus está perguntando para Amanda se o livro é do Anthony Reynolds ou do Theodore Dawes. Você vai ler tudo que a gente escreveu, Paula? Nossa, tem bastante coisa aqui. Não, ok. Vamos lá. Continuando, então, ainda nas nossas considerações iniciais. Fundamentos da astrologia mundana, tá, gente? Hoje a gente provavelmente vai terminar razoavelmente cedo porque a gente vai falar da astrologia mundana tem regras próprias, diferentes das regras da astrologia natal, das regras da astrologia diária, etc. Antes de mais nada, o marco inicial da maior parte dos cálculos da astrologia mundana são os solstícios e os equinócios. Bom, tá? Vamos lá.
Ou seja, virar e falar que o ano começa em 1º de janeiro é de uma estupidez sem tamanho. Isso não existe na astrologia. Tá? A astrologia não se importa com o calendário civil. Ok? Tem que ficar muito claro. Segunda coisa, tem vários astrólogos, eu não posso fazer uma crítica muito incisiva a esse respeito, porque eu não estudei tanto astrologia mundana assim, mas que eles fazem uma menção à análise dos mapas natais. Cara, dá uma pausa aí. Então, os caras eles fazem menção ao estudo dos mapas natais, né? E que mapas natais? Problema número 1, mapa natal do país. Cara, é um problema. Quando que um país nasceu? E aí? Quando que a China nasceu? Complicado, né? Quando que o Brasil nasceu? 1500? Foi quando foi descoberto? Ok, pode ser. Ou foi quando ele proclamou a independência? Ou foi quando ele virou uma república? Ou foi na proclamação, na promulgação da nossa última Constituição? Eu sou advogado, tá? Eu, na minha opinião, tá? É uma opinião e do Instituto Vozes Me Disseram, eu adorei essa expressão, que a Constituição é o contrato social de um país. Então, tecnicamente, na minha opinião, o Brasil nasceu em 89, que foi quando a nossa Constituição entrou em vigor. 88 que ela foi promulgada, né? Então, é uma tese que eu acho que se sustenta. Mas não dá para saber. E isso fica ainda pior quando as pessoas resolvem avaliar os mapas astrais dos candidatos. Ah, não, esse candidato vai ganhar porque o mapa astral dele está mais bem colocado no com esse período que o país está passando. Bom, quando você está falando de um segundo turno, é legal você colocar assim, porque tem 50% de chance de acertar. E, ok, vá lá. Agora, talvez a gente já consiga deixar isso claro hoje, tá? A astrologia mundana não fala sobre pessoas, fala sobre grandes movimentos históricos. E, nesse sentido, os políticos, presidentes, o Congresso, os juízes e tudo mais, eles não são pessoas. Eles são representantes de uma força histórica, né? Então, quer você queira, quer não, o Lula foi eleito como um representante de uma força histórica. Quer você queira, quer você não queira, o Bolsonaro foi eleito como representante de uma força histórica. E quando você coloca nesses termos, e eu acho muito importante frisar isso, as coisas ganham outra perspectiva, né? Porque você pode gostar ou não gostar de uma pessoa, ou até de uma coisa, ou até de um movimento histórico. Mas você não gostar de um movimento histórico vai ser tão relevante na sua vida quanto você não gostar do calor do verão. Não está sob discussão. Não é uma opção, não é uma opinião. É um fato. Se vira com o que você tem, né? Tratar a história ou o clima ou os grandes movimentos econômicos, ou seja, a gente só falou até agora de temas de astrologia mundana como uma entidade personificada que está te favorecendo ou perseguindo, é de um narcisismo muito mal colocado.
né? E que não chega a nenhum lugar muito relevante, tá? O calendário civil é inútil, a gente já falou disso, tá? E tem só um porém, tá? Normalmente, quando a gente fala de cartas de ingresso, que a gente já vai dizer o que é isso, né? Que é a marcação daquele período de tempo que vai começar, que via de regra é o começo de uma estação, e especialmente o começo da primavera no hemisfério norte, que é a carta de ingresso do Sol no signo de Áries, que é considerado a carta do ano, tá? Você faz isso para a capital do país, ok? Só que, quando a gente fala de meteorologia, ou seja, chuvas, secas, calor, frio, eu costumo usar o mapa do local pesquisado, tá? Porque eu acho que faz sentido. A gente vai falar ainda sobre astrometeorologia, vai ter os comentários e tudo mais, mas faz muito sentido. Óbvio que a gente tem que ter aí a primazia da realidade também, né? Uma coisa, como é que você vai pretender levantar um cálculo meteorológico para o Brasil inteiro baseado em Brasília? Ah, eu abri aqui a carta natal do ingresso do Sol em Áries de Brasília. Está sugerindo tempestades. Tá, mas isso vai valer para Brasília, para São Paulo, para o Acre, para o Oiapoque, para o Chuí, para a Bahia, para o Sertão. Então, de repente, vai cair uma nuvem negra sobre um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, e vai chover em todo canto e ter uma tempestade? Isso não faz sentido, né? Então, para fins de meteorologia, eu entendo que é pertinente se usar o mapa do local que você está pesquisando. Mas, em geral, a astrologia mundana trabalha com o mapa da capital do país nos solstícios e equinócios. Beleza? Comentários alguém? Tá me ouvindo, Paulo? Agora estou. É, comentando o lance lá da Constituição. Mas, cara, a Constituição é toda hora pisada. Que se nem para as leis ela é sempre respeitada, porque ela seria considerada, na sua opinião, para um mapa astrológico do país, cara? Então, essa questão da Constituição ser pisada é uma discussão enorme e linda, né? A Crícia aí, especialmente a Crícia que trabalha no setor público e tudo mais, a gente foi colega de faculdade, o Oswaldo também, que foi meu colega de faculdade, tem várias conversas muito legais a respeito disso. Primeira delas, você tem na Constituição o desenho do sistema do país, né? Então é a Constituição que vira e fala: olha, todo poder emana do povo e em nome dele será exercido. O Brasil, o poder é exercido pelo executivo, legislativo e judiciário. O legislativo é bicameral, blá 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 blá. E ela vira e fala que a guarda da Constituição cumpre ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Supremo Tribunal Federal vira e fala, por exemplo, uma excrescência como: a Constituição proíbe a reeleição do presidente da Câmara ou do Senado. Não estou muito por dentro dessa notícia, tá? Mas a Constituição proíbe. O Senado ou a Câmara, não lembro, o presidente pleiteou a reeleição. E o Supremo Tribunal virou e falou: tudo bem, não vamos meter nisso. A Constituição não está sendo pisada. O que acontece é que a Constituição, de verdade, não é aquela que está escrita. Isso é uma coisa surreal, tá? Eu sei que não faz o mínimo sentido para quem não é do direito, mas o ponto central é: existe um poder constituinte originário que põe aquela Constituição
e um poder constituinte derivado, que, com base na Constituição, a modifica, a interpreta e segue tudo por esse lado, tá? Então, no final, a Constituição existe, ela foi promulgada em 88. O único problema é que a Constituição fala que quem fala o que é a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, se a gente virar e falar, Supremo, tal coisa está errada, e o Supremo virar e falar, não, não está não, está certo, a Constituição, pela voz do Supremo, é aquela. É muito parecida com a relação da Igreja Católica com o Papa. O Papa fala o que é o catolicismo. Ah, mas a Bíblia fala diferente. Então, o Papa fala o que é o catolicismo. E o Papa não pode errar. Então, se o Papa falar que é tal coisa. E não é muito distante, inclusive, da Torá, tá? Dos livros sagrados do judaísmo. Porque existem mudanças na interpretação da Torá que fazem com que o judaísmo mude com o passar dos tempos, tá? Eu menciono isso sempre, né? Várias vezes. O sacrifício de Isaac é considerado arqueologicamente como uma transição entre um judaísmo que admitia sacrifícios humanos e o judaísmo que passou a não admitir sacrifícios humanos. Afinal, se uma voz invisível vira e fala, Abraão, sou eu, Deus, seguinte, mata teu filho para mim, e você fala, filho, vem cá, você vai virar sacrifício hoje? Era costume. Porque, tipo, não sai do nada uma coisa dessas. E aí depois, até Salomão, havia sacrifício de todos os animais. A partir de Salomão não teve mais. Passou a ser apenas pomba e carneiro. Em algum momento, não sei qual, não sei quando, o judaísmo parou de fazer o sacrifício também do carneiro e das pombas. Mudou. A Torá fala lá, o livro, o texto, fala uma coisa. Só que a interpretação, de acordo com o tempo, mudou. Ah, se teu filho te envergonhar, apedreje-o, porque você não pode permitir que ele macule o nome da sua família. Em uma determinada época em que o patriarca tinha poder de vida e morte sobre os filhos, isso era aceito. Hoje não é mais. Hoje não. Há muito tempo não é mais. Né? Então, tem essas questões. Então, mesmo a Constituição sendo pisada, ela não é pisada. O problema é que ela surge na interpretação. É uma coisa estranha para quem está fora do direito, mas é isso. A Cris mencionou aqui no chat, né? Segundo La Salle, é a Constituição folha de papel. Enquanto folha de papel, tá lá. Agora, a Constituição viva é outra. E aí, Cris fez uma pergunta também, né? Brasília tendo sido inventada, mesmo assim é considerada? Sim. Mesmo assim é considerada. Porque a gente trabalha com a capital do país. E o que é a capital do país? Onde está a cabeça, onde está o rei. Né? Essa é a raiz, inclusive, da palavra, né? Capita, cabeça, caput. Acho que na astrologia, o Oswaldo mencionou, acho que na astrologia mundana você define a data inicial e a partir dela interpreta. Por exemplo, a Índia ajustou todas as suas análises para a data da independência, em 47. O Brasil pode ter várias datas, descobrimento, independência, constituições. A galera da eubiose diz que não tirou do sovaco. Né? Não sei aí o que seria, como assim a galera da eubiose diz que não tirou do sovaco. Não sei, mas assim, eu tecnicamente... Depois eu comento no final. Eu, tecnicamente, não tenho um problema muito grande com essa questão de ter várias datas de começo. Tá? A gente está falando de uma nação. Então, descobrimento, eu não acharia errado até o Brasil virar vice-rei. Né? Vice-reino de Portugal, Reino Unido a Portugal. Aí eu acho que deveria ser a data do Brasil ser Reino Unido.
E então, a partir daí, depois deveria ter sido a data da independência, em que o Brasil virou o Império do Brasil. Depois da independência, eu acho que deveria ser a proclamação da República. E depois da proclamação da República, as diversas constituições que foram sendo feitas, né? Eu acho que seria viável. Porém, como é confuso isso, eu acho que é mais pragmático e mais útil você usar a carta de ingresso, o ingresso do Sol nas estações, né? Ingresso do Sol no signo de Áries, é o mais famoso, o mais importante, e depois os demais, né? Já entrando em uma outra parte que é interessante, diz respeito ao seguinte: por que o ingresso do Sol no signo de Áries? Quem que virou e falou, olha, o ano novo é com o ingresso do Sol no signo de Áries? Porque, de novo, quando a gente fala de judaísmo, o ano novo é no ingresso do Sol no signo de Libra, que é o outono. Porque, e eu esperei anos para poder falar isso, o judaísmo é uma religião satânica. Como assim? O judaísmo é uma religião saturniana. É uma religião cuja divindade tem características saturnianas. Daí vem toda a questão da justiça, do rigor, da disciplina. O dia judaico começa quando anoitece e não quando amanhece. É uma religião que tem como base a noite. O ano novo judaico começa no outono, ou seja, quando o sol passa pelo equinócio de outono, quando as noites começam a ficar mais longas do que os dias. De novo, a noite. Já o cristianismo é uma religião solar, né? Só para deixar claro, tá? Satânico, nesse sentido, da origem de Saturno, né? Satã está aí nessa relação de Saturno, propriamente dito. Já o cristianismo é uma religião solar, né? O dia sagrado do judaísmo é o sábado, o dia de Saturno. O dia sagrado do cristianismo é o domingo, o dia do sol, né? Sendo dia do sol, o dia começa no amanhecer. O ano novo começa logo depois do equinócio de primavera. Então, você toma essa base. Então se eu fosse fazer um cálculo astrológico para o judaísmo ou na religião judaica, o que quer que seja, eu consideraria o começo do ano no equinócio de outono? Talvez. Não tenho certeza. E aí a gente entra no segundo problema, que é o fato de que a gente está no hemisfério sul. Então, para a gente, o ano começa no ingresso do Sol no signo de Áries. Para a gente, isso é equinócio de outono. Então, na prática, tá? Minha opinião, quando for para fazer uma análise de astrologia mundana, avalie os solstícios e os equinócios. Tá? Concordo que a carta de ingresso no signo de Áries, tradicionalmente, é a mais famosa e a mais importante, e que ela é aplicada para o ano inteiro. Ok. Tá? Porém, eu considero extremamente relevante, mais preciso e mais tecnicamente correto que, se você quer fazer a análise do ano, você faça os levantamentos de cada solstício e cada equinócio que vai envolver esse ano. Então, quando eu vou fazer a análise do ano, normalmente eu começo com o solstício de verão do ano anterior, que é lá no dia 20, 21 de dezembro, porque aí eu tenho janeiro, fevereiro e março, com o equinócio de outono no Brasil, né? Que aí vai pegar abril, maio, junho e segue. E você vai fazer 4 cartas de ingresso e avaliar essas 4. Eu acho que é o que é mais inteligente. Eu acho que é o que é mais sensato. Ô, Paulo, e me diz uma coisa, não sei se vamos responder isso hoje ou se vai ser para depois, mas aí você levanta as 4 cartas. Você avalia tudo nas 4 cartas ou você, da mesma forma que a horária, você leva em consideração alguns planetas, como por exemplo
a Lua e o regente do ascendente como principais, assim? Existe alguma técnica específica ou não? Sim, e a resposta é depende, tá? Por quê? Hoje a gente vai ver basicamente quem é o regente do ano, ou nos dizeres de William Ramsay, o Lorde ou Lady do ano, tá? Então, começa por aí. Isso é uma primeira questão. A gente vai falar como que você vê o regente do ano, e isso vai dar um tom geral para o país inteiro. Mas a carta, propriamente dita, ela dá pontos específicos que vão falar a respeito do governante, do povo, da saúde do povo, se vai ter guerra, se não vai, se vai ter movimento econômico, se vai ter tempestades, tudo isso é avaliável, tá? Então, depende do que você quer. Hoje, a gente vai ver só o regente do ano. No próximo encontro, tudo dando certo, tá? A gente vai fazer a análise da carta de ingresso inteira. E aí a gente vai ter uma avaliação um pouco mais clara e um pouco mais ampla dos diversos fatores e dos diversos setores. A título de curiosidade, tá? Tem um amigo meu que ele fez, ou melhor, ele não terminou de fazer, mas ele começou a fazer, deu 2 páginas mais ou menos, a análise do mapa de ingresso, tá? De Áries aqui para o Brasil. A gente tem ele aí, a gente vai discutir aí daqui a pouco. Eu só não sei se eu levantei a carta certa, porque eu acho que eu vou ter que relevantar aqui, porque eu acho que eu levantei a carta de São Paulo, tá? Eu não sei se vai dar muita diferença, mas é provável que dê algum. Mas anyway. E aí o cara falou que para 2020, primeiro, tá? Deixando bem claro, eu fiz uma análise rasa no Facebook no começo do ano e ele fez uma análise 10 vezes melhor do que a minha, tá? Era notório que ia ser um ano complicado. Um ano bem complicado, tá? Para ter uma ideia, a gente tinha Saturno em conjunção com o ascendente e antes da peste negra aconteceu o mesmo ingresso, tá? Saturno em conjunção com o ascendente. A gente tem Júpiter para ajudar, ok, mas no meio do caminho tinha um Vênus na casa 4. E aí o que o cara virou e falou? Ah, é provável que os assuntos das casas e das moradias ganhem muito valor nesse ano. Cara, 2/3, 3/4 do ano, a gente ficou em lockdown, ficou trancado em casa. Então, assim, você pode avaliar coisas pontuais e pode ter respostas mais amplas e mais específicas e variando de como que você está avaliando. Ok? Mas para hoje, a gente vai fazer só uma análise do regente. Tá? Por quê? Porque já tem um monte de gente falando merda na internet. De que ano que vem vai ser o ano de Vênus. Por quê? Porque esse ano foi o ano do Sol. Por quê? Porque o ano anterior foi o ano de Marte, o ano anterior foi de Júpiter, o ano anterior foi de Saturno. E ninguém sabe de onde saiu isso. Ninguém fala. Alguém inventou em algum lugar e só no Brasil se fala isso. Tá? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar basicamente do regente. Aí a gente vai fazer o mapa do ingresso, né, ou a carta do ingresso, que é o ingresso do Sol em Áries. É a técnica mais famosa e a mais aplicada e a mais aplicável. E, por analogia, a técnica do mapa do ingresso vai ser aplicado no resto das coisas. Então, é como se a gente pudesse dividir o nosso ano em uma cebola, né? Ah, primeiro você levanta a carta de ingresso do Sol em Áries. Beleza. Você vai ter o tom do ano inteiro. Só que o ano, ele não é fechado uma coisa só. Ele tem várias influências no meio do caminho. Então, além da carta do ingresso do Sol em Áries,
você levanta a carta do ingresso do Sol nas estações. Então, você tem o ano e as estações. Ah, e o que mais? Bom, e aí você pode fazer as cartas também das luas novas e luas cheias, que aí você vai ter uma previsão de 15 dias. E, além disso, a carta dos eclipses. A gente vai falar sobre eclipses depois, tá? Já vamos falar desde já que eclipse tende a ser um período de perturbação, tá? Não é uma coisa boa, não é uma época boa, não é para fazer rito de prosperidade, tá? E é uma analogia. A mesma técnica do mapa do ingresso é a técnica do ingresso nas estações, das luas novas, das luas cheias, etc, etc, etc. E de onde a gente vem o núcleo dessa palestra de hoje, né? Dessa conversa de hoje da gente. A carta do ingresso é basicamente a carta natal, tá? Esse termo é horrível, tá errado, não é correto, mas você abre o mapa natal da entrada do Sol em Áries. É o nascimento do ano, tá? Ou da entrada na estação, ou da entrada ou da lua nova, ou da lua cheia, etc, etc, etc. Basicamente é isso, tá? Gente, perguntas? Realmente, cara, é justamente isso que eu estava tentando ver esses dias. Da onde partiu, surgiu essa loucura de esse ano é o ano do Sol, o outro da ano de Saturno. Cara, não encontrei a referência, não consegui. Eles falam da ordem caldeica aplicada, né? Eles usam a ordem caldeica aplicada, beleza. Mas aplicada por Mas quê? quem foi? Eu não achei aonde. Quem foi o louco que começou essa brincadeira? Tudo bom, você começa a ver a pipocar, né? Então, inclusive muito copia e cola de muito site, mas você não vê a origem, né? Você colocar de forma lógica, né? Eu sempre falo que a lógica não é a realidade, né? E o pessoal, pela lógica, coloca dessa forma, mas não é o que acontece realmente. É que nem esse é o ano do Orixá Blá. Enfim. Olha, a minha teoria, tá, diz respeito ao seguinte. Isso é também uma teoria tirada da bunda, vozes me disseram, que algum dia algum babalorixá, babalaô, jogou os búzios e saiu com uma atribuição de ano de Xangô, e aí ele virou e falou, olha, Xangô é associado a Saturno, como eu não vou falar que é de candomblé, eu quero falar que é de Saturno porque vai vender mais. E aí publicou nessa pegada e todo mundo começou a copiar dele. Todo mundo começou a copiar. É isso que o Everton falou. É um bando de copia e cola e que ninguém cita uma fonte inicial. Porque ele fala, ah, não, é o ano de Saturno. Por quê? Quem que falou que esse ano é de Saturno para ser a base do começo da ordem caldeica para sair seguindo? É a mesma discussão de por que terça-feira é terça-feira. Ah, terça-feira é dia de Marte. Tá, mas quem que falou que hoje é dia de Marte? Que hoje corresponde a terça-feira? Tem um monte de gente que fala que você pega o calendário e atribui o ano 1 a Saturno, o ano 2 a Júpiter, o ano 3 a Marte, blá, blá, blá. E daí você consegue chegar até o ano de 2020, 2027 e etc. E tal. Que é só você dividir por 7 e ver qual é o resto que sobra. Cara, tá bom, só que tem uma coisa. Primeiro, Jesus é uma figura mitológica. A gente não tem uma prova de que ele existiu, de que ele existiu daquele jeito. Segundo, a gente tem referências arqueológicas de que ele não nasceu no ano 0, de que ele nasceu no ano 4 de verdade. E que tem variações de calendário. E aí? E segundo, né, e o mais importante, é muito narcisismo achar que a sua religião está certa. Ah, não, porque é o dia. Aí a Cris comentou, ele nem nasceu no dia de Natal, no dia 25/12. E assim,
Ah, então tá bom. Então, nós estamos no ano de 2020? Tá. E a China? E os Emirados Árabes? Os Israel? próprios judeus, né? Que tem o calendário deles. Exatamente. Então, assim, usar esse cálculo do ano para substituir não faz sentido. Não faz. É a minha crise com a numerologia, inclusive, né? Tipo, Para o ano, especialmente. numerologia juliana. Agora, o babalaô, que abre os búzios, que abre o Ifá e fala, esse ano vai ser o ano disso, eu respeito. Porque é tão válido quanto abrir um tarô. E especialmente válido, muito válido mesmo, quando ele abre os búzios, ou o tarô, ou o Ixim, ou qualquer que seja o método divinatório, para a escola, barra casa, barra família dele. Isso faz todo o sentido do mundo. Se a mãe menininha do Gantoá, que provavelmente está morta, mas é o único nome de babá que eu conheço, falar, meus filhos, esse ano vai ser regido por Oxalá. Vai! Porque é a casa dela, é o oráculo dela, é ela que está falando. Agora, não dá para você fazer isso para astrologia sem abrir um mapa astral. Ponto. Tem que abrir o mapa astral. Não existe isso. E outra coisa, o Everton falou, é sempre um copia e cola. Além de ser um copia e cola, no exterior, ninguém fala disso. É só o Brasil que inventou essa coisa de esse é o ano de X. Não tem no exterior. Procurei em fóruns, procurei tudo mais, o pessoal dá risada. Não tem um site em inglês que fale exatamente disso. Beleza? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Não, mano. Valeu. Vamos lá, então. Continuando. Ok, aí você levantou a carta. E agora? Você pode interpretar a carta como um todo, tá? O que é o mais correto a se fazer, nenhum problema. E você pode definir ainda o regente do ano. Aí aqui, já comentando o que a gente começou a falar. Circula no Brasil, só no Brasil, uma técnica que sugere que 2020 foi o ano do Sol, porque 2019 foi o ano de Marte, etc, etc, etc. Não encontrei até hoje nenhuma fonte relevante para isso. Sempre tem uma data base tirada da bunda, que sai do nada e não chega a lugar nenhum. Quer fazer previsão fechada para sua egrégora? Faz. Mas isso não é astrologia. Astrologia é outra coisa. Tá? E aí, como que a gente vai identificar qual é o regente do ano? Eu encontrei duas técnicas para a definição de regente do ano. E a gente vai falar delas hoje, tá? E eu vou comentar o que eu acho de interessante em uma e outra. E a gente está aqui para discutir, né? Vamos lá. Primeira técnica, que é a técnica que eu costumo ensinar nos cursos de astrologia que eu dou, é a técnica do Almuten. A segunda é a técnica que William Ramsay dá no livro dele, Astrologia Munda. Eu vou passar para vocês o nome e ele tem o script, tá? Vou lá para quem quiser baixar. Almuten é uma palavra árabe que significa um vencedor. Basicamente, significa que quando você abre a carta de ingresso, você vai procurar o planeta mais dignificado. O planeta que está mais forte. Tá? Pode ser uma dignidade essencial, pode ser uma dignidade acidental. É meio abstrato, ou bem abstrato, visto que diversos planetas podem estar dignificados, ou nenhum pode estar dignificado, e depende muito de um critério de desempate. Tá? Como o Almuten é o tom geral da nação, é o aberto, é o amplo, não me parece ser muito problemático ter diversos planetas em condições distintas. Afinal, a crise de uns é a oportunidade de outros. Tá? Você pode ter Saturno representando uma situação muito ruim, por exemplo, para o povo, ou para o presidente, ou para o Congresso, whatever. E você pode ter um Júpiter favorecendo o banqueiro, o advogado, o partido de oposição, etc, etc, etc.
tá? E a segunda técnica, não, ainda estamos no Almutem. Portanto, ao se avaliar a carta de ingresso, se busca primordialmente os planetas domiciliados, exaltados, angulares, jubilados e bem aspectados. Eu uso essa técnica. É a técnica que eu gosto, tá? A técnica agora de William Hansen. Após levantar a carta de ingresso, veja se existe algum planeta angular. Se houver, este será o Lorde ou Lady do ano daquela revolução. Revolução é aquele ingresso, tá? É a carta da criança. Se houver mais de um planeta angular, procure qual deles é o regente do dia ou da hora do ingresso. E ele será o Lorde ou Lady do ano. Especialmente se ele vir, ou seja, se ele aspectar, o regente do termo em que ele estiver. Ou, se for o Sol, em uma carta de ingresso diurna, ou se for a Lua, em uma carta de ingresso noturna. E avaliar ainda de acordo com a força ou debilidade. Se não houver planeta angular, ou se houver e ele não for regente no fim da hora, veja qual é o planeta mais dignificado ou fortalecido, e ele será o Lorde ou Lady do ano. Ele chama Lady porque ele chama Vênus e Lua. A planeta? Vênus e Lua. Planetas femininos. E Júpiter e Saturno, são Lady ou são Lords? Lords. Os dois são Lords? Lords, sim. Vamos lá? Ok. Parou. Se isso não ocorrer, veja se há algum planeta na casa 11 ou na casa 5. Se houver em ambos, veja qual está mais fortalecido e dignificado. Se não houver, faça o mesmo para casa 9 e casa 3. Se não, veja qual planeta sairá primeiro do signo em que está, especialmente se for o Sol numa revolução diurna ou a Lua numa revolução noturna. Se o regente do ascendente for regente de algum dos luminares, ele será o regente do ano e significador do povo. Se o luminar for regente do ascendente, ele é Lorde do ano, luminar do dia, tá? Se é uma carta de ingresso diurna, o Sol. Se é uma carta de ingresso noturna, a Lua, tá? Ou se avaliará o regente do termo do ascendente, se ele estiver exaltado. Ou o regente da triplicidade do signo que estiver ascendendo, se estiver exaltado. Ou o Lorde da casa 10, se estiver sem debilidades. Ou o Lorde da exaltação da casa 10, se houver. Ou tudo isso para a casa 7, ou para a casa 5, ou seja, né? É uma variação muito grande de coisas, né? Não é... Quero ver chegar nesses últimos aí, né? Não é possível que passa para... Exatamente. E aí ele faz uma crítica que eu acho muito pertinente, tá? Ele faz críticas às sugestões de que o Lorde do ano não pode estar convulso ou aflito, pois isso significaria que os anos nunca serão ruins. Isso faz todo o sentido do mundo, tá? Agora, vamos pensar aí um pouquinho, antes da gente entrar nos significados dos regentes, nas diferenças de um e de outro, tá? A técnica do Almutem, ela é inegavelmente mais simples, tá? Isso não é motivo para você escolher uma ou outra. Eu considero isso de cara, tá? Imediatamente. Agora, a principal crítica que eu tenho com relação ao método do Almutem é que, em virtude dele, por ele, muito provavelmente, a gente nunca vai ter um ano regido por Mercúrio. Porque o Almutem é o planeta que está mais dignificado, tá? A regência de Mercúrio é Gêmeos e Virgem.
A exaltação de Mercúrio é Virgem e, para alguns, Aquário também, tá? Mercúrio nunca se afasta mais do que 30 graus do Sol. Isso significa que o Sol em Áries sempre vai estar exaltado e Mercúrio nunca. Então, antes de qualquer coisa, se todos os planetas estiverem ruins, é o Sol. Então, é um problema, né? Ô, Paulo, e tem uma dúvida também. Quando a técnica da Almutem surgiu, será que é possível? Que técnicas de casas eles usavam? E, para o William Ramsay, qual o sistema de casas astrológicas ele considera? Porque aí a questão do angular ou não, que é o primeiro fator dele, já pode ter uma variação drástica de cara, né? É uma ótima pergunta. Eu não sei. Eu não sei exatamente qual o sistema de casas que o William Ramsay usa e nem qual seria usado pelo sistema do Almutem. Inclusive, pelo fato de que o Almutem ele está avaliando basicamente a posição do planeta no signo e na posição angular dele, né? Então, é muito menos dependente do sistema de casas inteiras, signos inteiros, plácidos, etc. e tal. Embora seja relevante, mas não muito, tá? A técnica do Ramsay, eu realmente não sei o que falar. Porque, assim, eu acho que, via de regra, a gente consegue resolver o problema antes da metade da segunda casa, da segunda folha, tá? Quando a gente começa a chegar aqui, o regente do ascendente for regente também dos luminares, ele será o regente do ano, está entrando na especificidade da especificidade, que, cara, a gente precisa, antes de mais nada, não ter nenhum planeta angular. A gente tem 4 casas angulares, né? É 1/3 das casas são angulares. É difícil isso acontecer, tá? Então, eu realmente não sei, tá? Eu não tenho uma resposta muito boa a esse respeito. Eu, pessoalmente, tá? Gosto muito da ideia de avaliar qual é o planeta que vai estar mais forte, porque força não significa necessariamente bondade, né? Afinal, a gente passou aí por 2 anos e meio com Saturno domiciliado em Capricórnio. E não foram 2 anos e meio tranquilos. Então, um planeta maléfico dignificado é o regente do ano. E tende a sugerir um ano complicado, né? E, por outro lado, a gente tem aquela coisa também. Como os planetas superiores, né, acima do Sol, Marte, Júpiter, Saturno, tem mais liberdade, assim como a Lua, né? Sol, a Lua e esse, eles são mais fáceis de serem regente do ano do que Vênus e Mercúrio. Que não é nenhum absurdo. Porque Mercúrio é o servo dos deuses, é o mensageiro dos deuses, é aquele que faz a vontade dos deuses, é o office boy dos deuses. E Vênus é tida como uma deusa de vaidades, de prazeres, de banquetes, de alegrias, que não se apraz pelas coisas sérias. Então faria sentido também. Afinal, faz mais sentido que o rei, o vizir, o general, o sol, a lua, são luminares, tenham mais força para serem regentes do que, por exemplo, Vênus. Né? Ou seja, dessa comparação entre os dois métodos, o que a gente tem de resposta? Nenhuma.
né? Porque afinal, quem tem um relógio tem a hora. Quem tem 2 relógios tem a média. A gente tem aí 2 métodos para estudar, para testar, para avaliar e para julgar, né? E não tem muito o que fazer, vamos ter que avaliar e descobrir, chegar a uma conclusão própria. Eu vou dar atenção para o método de Ramsey a partir de agora para ver se funciona e como funciona? Claro que vou. Mas, de cara, o método do Almuth me chama mais atenção, tá? E aí a gente parece que o William era um virginiano que testou de tudo quanto é jeito e falou, galera, tenta dessa forma, se não der, vai nessa outra. E se não der, vai nessa outra. Só pode. E eu acho que essa forma que ele tem de escrever acaba parecendo uma coisa muito racional e muito lógica para a gente, mas não necessariamente é. Porque assim, deve ser uma coisa meio, tá, deixa eu ver aqui esse mapa, quem que tá mais forte? Ah, tá angular, nossa, angular é muito importante. Não, óbvio, beleza. Caramba, não tem angular. Bom, então quem que tá forte? Ah, deixa eu ver o regente bispo. Não, deixa eu ver não sei o quê. Não, deixa eu ver... Ah, não, aqui tá forte. Eu acho que é isso. Pode ser, né? Vamos lá. Significantes dos regentes do ano, segundo Débora Holding, tá? Sol rege pessoas de autoridade e distinção. Também representa heróis e campeões nacionais. Lua, povo, mulheres, multidões e questões de natureza pública. Mostra onde a atenção pública recai. Tá? Gente, isso aqui não é apenas regente do ano, tá? É o que os planetas significam na carta de ingresso também. Mercúrio, mundo literário, jornais, diplomatas, comércio e intelectualidade. Representa as indústrias de telecom e comunicação, pode significar os transportes e seus problemas. Vênus, rege questões femininas, taxa de natalidade, questões sociais envolvendo casamento e criança. Representa artistas, músicos, as artes e locais de esportes e entretenimento. Paz e soluções diplomáticas. Marte, rege os militares e soldados, sugere guerra, ataques terroristas, disputas industriais, greves e conflitos. Indica disputa de poder, fogo, incêndio e bombeiros. Júpiter, rege os religiosos, os juristas e o Estado Nacional das Religiões e do Poder Judiciário. CPI, tá? A riqueza nacional, os bancos e os banqueiros. Saturno, rege os idosos e a taxa de mortalidade. Simboliza riscos de mortes e epidemias. Também simboliza proprietários de terras, fazendeiros, mineiros e metalúrgicos. Funerais públicos, luto e desapontamento. Tá? E aí, com base nisso, vamos fazer uma avaliação aí razoavelmente rápida de 2017 a 2021 das cartas de ingresso. Tá? Eu acho, deixa eu ter certeza aqui, sim, eu fiz isso. Deixa eu ver se eu consigo corrigir esse problema. Só um segundo. O que eu fiz de errado aí, gente? Eu levantei a carta natal para São Paulo. Eu esqueci de mudar o local da carta natal, tá? E aí eu vou fazer essa alteração agora. Vou procurar. Aham. Vamos lá. Em 2017, olha, gente, a boa notícia é que eu acho que não mudou muito.
Muda pouca coisa, geralmente, quando é de São Paulo para Brasília. Só se, tipo, o ascendente tiver, sei lá, 28, 29 graus. Em geral, muda pouco. Olha, eu acho que não mudou quase nada, tipo, segundinhos, tá? Tipo, porque em um deu 22 e alguma coisa, e 32, se eu não me engano, e o outro deu 22 e 37. Então, eu peço desculpas pela preguiça, tá? Mas eu estou declarando isso aqui. Em 2021 a gente faz direitinho, mas eu vou fazer de 2017 a 2020 no, no normal, sem mudar o local, e em 2021 eu vou fazer mudando o local para a gente fazer aí a análise de como que vai ser, quem é o regente de 2021 aí para a gente, tá? Ok. Então, vamos lá. 2017, o que a gente vai procurar aqui? Quem é que está mais dignificado e ou dignificado, né, na verdade? Marte em Touro, exilado, tá ruim, né? Júpiter em Tem Libra, ninguém aí, só Sol. nada. A gente tem aqui um Sol em Áries, que é o que está mais bonitinho, né? Que é o que está mais interessante. Mas é Mercúrio aquilo que você falou, né? Não tendo algum planeta mais forte que isso, sempre vai ser Sol, né? Se for sempre vai ser o Sol, por né? Ares, né? Acaba virando o Sol. E aí vem aquela questão. Cara, o Sol, ele está como? Ele está quadrando Saturno, está na casa 12, está em queda, mas ele acaba sendo quem está exaltado. 2017, eu não sei se dá para lembrar direito, tá? O que a gente tem aí em 2017 para o Brasil? Salvo engano, no final de 2017, foi quando a gente teve o impeachment da Dilma. Não, foi em 2016? Meio? Eu acho que Não, não. não, Foi passou começo um de ano, um ano e 2017. meio. Sim, passou um ano e meio de eleição. É, Ah, ela foi. Um ano e meio. vamos lá. A A memória eleição falhou. dela foi quando? Foi em 2016? Não, foi em 2014, e aí ela, segundo mandato, começa em 2015. Isso, 2015 começa o segundo mandato. Bom, aí a gente já tem, quase que com certeza, né? É o começo do ano. Se eu não me engano, ela teve um ano e meio de mandato tranquilo, que não foi tranquilo porcaria nenhuma, mas que ela não estava ainda sob processo de impeachment. Eu acho que o processo de impeachment começou em 2017 e ela efetivamente tomou o impeachment no final de 17 ou no meio, ou começou em 2016, alguma coisa do gênero. Mas a gente tem aí uma situação que não está das melhores, né? A gente pode até falar que 2017 teria sido um ano do Sol, né? Porque ele está exaltado em Áries, mas está quadrando Saturno, está na casa 12, está ruim, né? Tá bem ruim. E onde que vem a parte que eu acho que fica realmente interessante? 2018. Saturno em Capricórnio, né? Aqui a gente começa em 2018, se eu não me engano, talvez até já no final de 2017 tenha começado, mas qual que é a parte realmente interessante? Saturno entrou em Capricórnio. Saturno entrou no signo em que ele é regente. A partir de 2018, é até possível que algum planeta esteja mais dignificado do que Saturno.
mas é muito difícil. Muito difícil mesmo, tá? E aí é uma fase em que a gente assiste vamos ser assim, eufemistas, né? Recrudescimento nacional. Não acredito e não avalio o governo Bolsonaro como ele foi pintado, né? Porque aquela história foi ruim, ou melhor, está sendo ruim? Tá, está. A economia não se recuperou do jeito que se esperava que se recuperasse, mas a gente não tem, tipo, um presidente tentando comprar o Senado, o Congresso e desviando dinheiro de estatais. Então, assim, é um recrudescimento que não é dele, não é a pessoa que está fazendo. Saturno em Capricórnio aperta o cinto, reduz gasto, reduz investimento, saneia as contas. Daquele momento, em 2018, até Saturno sair de Capricórnio, e não saiu ainda, vai sair agora no final do ano, a gente vai ter um momento de recrudescimento. 2018 não foi ano, sei lá, de Júpiter, que falaram que ia ser, ou do Sol, ou o que quer que seja. 2018, ou de Marte, foi um ano de Saturno. E nesse caso aqui, a gente tem o quê? Um Saturno em conjunção com Marte. Igualmente, quer dizer, igualmente não, né? Um Marte exaltado. Saturno está domiciliado, Marte está só exaltado. Regente do ano de 2018. Caí e espero e acredito. Chamou o Satã, caiu tudo, né? Vamos lá. A gente lá. não pode mais falar aquela palavra que nós temeremos. Né? E espero que a gravação fique tranquila. Até onde vocês ouviram? Bom, eu estava vendo até o recrudescimento, mas eu confesso que eu estava procurando em paralelo a data exata que foi do impeachment até o Temer assumir. Oi! Desculpa, gente. Tudo bem. 2019, vamos lá. Mapa do ingresso, né? Olha o que a gente tem em 2019. Saturno domiciliado em Capricórnio, na casa 4, e um Júpiter domiciliado em Sagitário, na casa 3. E agora? Quem que manda em 2019? Quem que é o regente de 2019? Francamente, na minha opinião, tá? Tirada da bunda, propriamente dita, tem uma divisão aí, uma influência de ambos. Porque Saturno tá aí mais forte? Tá em Capricórnio e tá angular. Ele estar angular faz uma diferença terrível. E ele também tá conjunto ao nodo sul, né? Tem isso. Agora, Júpiter tá domiciliado também. Então... E eu não sei se tem contraponto, né? Júpiter ainda, ele, embora esteja numa cadente, ele está fazendo um aspecto com o regente do ascendente, que está jubilado, né? Vênus, no caso. Não sei se isso conta pontos ou não. Eu só não sei se Vênus está jubilado, porque Vênus está em Aquário. Não, falou de casa. Ah, tá, da casa, sim. Realmente. Tem aí uma influência também. Agora, a única coisa que eu posso falar com toda certeza, não é um ano de Marte. Né? O pessoal falava, 9 é ano de Marte, ano de Marte, ano de Marte. Não.
é um ano de Saturno, de novo. E, pô, mas de novo vai repetir? Porque a gente está falando de planetas que são não geracionais, porque geracionais são os transaturnianos, mas que eles são de órbita lenta, eles são influentes. E astrologia, você olha para o céu, você não vira e olha, ah, não, é um ano para cada um. Não é. Depende muito. Então, se eu fosse dar uma interpretação para isso, eu diria o seguinte: a gente tem aí um ano de Saturno com uma influência de Vênus. De Vênus não, desculpa, de Júpiter. Né? Com uma relevância aí de Júpiter. Tende a tornar um ano não tão duro quanto foi o ano de 2018. Vamos ver aí quem... Ah, a Amanda falou por isso aí. Beijo, Amanda. Tchau, tchau. Então, 2019 a gente tem essa situação, né? Um ano de Saturno, na minha opinião, com uma influência de Júpiter, com uma amenizada de Júpiter. E aí vamos ver 2020, né? Ah, não, 2020 é o ano do Sol, vai tudo melhorar, vai ser tudo lindo, tudo bom. 2020. Saturno domiciliado em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, Marte em Capricórnio, tudo isso aspectando com o ascendente, né, conjunto com o ascendente aqui na casa na casa 1, né? Porque 22 graus e 36, o ascendente está em 22 graus e 59. Tá, a imagem está estranha aqui por causa do programa, mas estaria tudo dentro da casa 1, né? Primeira coisa a se falar a esse respeito. Quem está muito forte aí é Saturno. Ah, mas e esse Vênus aqui, que está domiciliado? É verdade, tem um Vênus domiciliado na casa 4. Isso é bom, tá? Agora, Saturno está no ascendente, conjunto com o ascendente, né? E está ainda junto com Júpiter e junto com Marte. Então, se eu fosse dar alguma regência para o ano, eu daria Saturno novamente, né? Porque Vênus também está domiciliado, é verdade. Só que Saturno está conjunto com o ascendente. Então, avaliando o Almuten, o vencedor, né, não é um cálculo de programa de astrologia, em que você coloca Saturno significa justiça, Capricórnio significa disciplina, então Saturno em Capricórnio significa justiça disciplinada. Isso não diz nada. Isso não significa nada. Mas, quando a gente faz uma análise dessas, a gente tem o quê? Saturno, Marte e Júpiter no ascendente. Como eu tinha mencionado antes, Saturno no ascendente foi a revolução antes da peste negra estourar. Como eu mencionei para vocês. Mas o Paulo, ele não faz aspecto com ascendente só com a diferença de 1 grau? Porque qual que é o grau do ascendente aqui? Está mais, né? Tá 29 de Saturno e 22, 23 quase do ascendente. Olha, você considera? 7 graus de diferença está no limite da orbe, né? Eu acho que para o ascendente não está absurdo. Inclusive pelo fato de que, embora Saturno esteja com 7 graus de distância, Júpiter e Marte não estão. E Júpiter e Marte têm aí uma orbe para capturar, por assim dizer, Saturno. Sim. E aí vem a outra parte, né? O que a casa 1 representa em astrologia mundana? O povo. Saturno, mortalidade, doenças, luto, velhice, restrição, dificuldade, etc, etc, etc. Então a gente tem aí uma promessa para 2020 bem pesada.
bem pesada. E aí a ironia também, né? Que como disse o meu amigo quando fez esse cálculo lá, Vênus na casa 4 valoriza os assuntos referentes ao domicílio, às casas das pessoas. Então a gente tem aí um ano que promete dificuldade, tá? Restrição, doença, sofrimento, luto, etc, etc, etc. E que os assuntos da casa vão estar relevantes. Vão estar E veja, e indo um pouco mais além, né? Uma das coisas que a gente vê, os setores que mais foram afetados, por exemplo, o de turismo, né? Aí você vê a casa 3, que a cúspide está em peixes, e Júpiter super aflito, né? Não só no signo ruim, mas colado com o Marte cortando ali, né? Então faz bastante sentido, né? Ou seja, tipo, nada de viagem esse ano. Exato. Exatamente. Agora, vamos finalmente ver. Já fiz o levantamento da carta. O que a gente tem aí para 2021? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. 2021, né? O que a gente tem? Primeira coisa. Saturno. Caralho, hein, mano? Ainda está em Capricórnio, né? 20 de março de 2020. Eu sei que esse... É o mesmo mapa, cara? Praticamente, né? 20 de março de 20... Ah, não. Desculpa. Peguei errado aqui, gente. Nossa. Eu já falei assim, nossa, não é possível o mesmo mapa, cara. Vai dar merda de novo. Eu que peguei o errado. É o 20 de março de 2021. Ok, 20 de março de 2021. Foi. Vamos lá. A gente tem aí um Saturno em Aquário na casa 11. Próximo, né? Eu acho que a gente não tem aí uma... Não, a gente tem até uma conjunção leve, né? Muito leve, né? As orbes se tocando de Saturno e Júpiter, né? Júpiter também em Aquário. Um Sol na casa 12 em Áries, um Vênus em Peixes aí também na 12, uma Lua em Gêmeos, um Marte em Gêmeos, blá, 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 blá. Ou seja, quem que vai ser o regente de 2021? Novamente, Saturno. Porém, desta vez, Saturno em Aquário, né? Então tem uma mudança. Porque se Saturno em Capricórnio tem a ver com restrição, dureza, regime, dificuldade, disciplina, Saturno em Aquário tende a representar uma mudança, né? É a face revolucionária de Aquário. Então, tende a haver uma mudança para o ano que vem, né? E aí, o que é interessante aí avaliar? A gente tem a casa 11, que é uma casa benéfica, a mais benéfica, talvez, com Saturno, com Júpiter e com Mercúrio. Tende a sugerir um ano melhor, tá? E aí tem uma coisa que tem que ficar bem atento e tomar muito cuidado. Por quê? Porque melhor
é uma questão muito complexa. Primeiro, porque pior que 2020 é difícil, né? Mas vamos lá. Segundo, Saturno em Aquário tem a face revolucionária. Isso pode ser melhor, mas não necessariamente é agradável. Não necessariamente é gostoso, tá? E uma coisa que tem que ser dita, né? A gente tem aí um Sol na casa 12. Sol tende a representar o governante, né? E a casa 12 é uma casa ruim, é uma casa nociva. Então, na minha opinião, tá? É complexo fazer uma afirmação dessa. O ano que vem provavelmente vai ser um ano de rompimentos, de mudanças, especialmente no sentido político, tá? Eu acredito que a gente esteja saindo da fase de restrição e de colocar as contas em dia para uma fase de melhora, de crescimento, de renascimento, por assim dizer. Óbvio, tem um monte de coisa que tem que ser avaliada, né? Por exemplo, se a gente parar para ver aí que o significador da casa 10 é Saturno, casa 10 é o governante, o significador é Saturno e ele está domiciliado em Aquário, não significa necessariamente que o governante vai cair, né? Afinal, a gente tem aí um Sol na 12. O que eu apostaria é uma mudança na situação geral do país, tá? Uma melhoria na situação geral do país. Isso pode se dar com uma mudança de governo ou com uma mudança da forma como o governante conduz o país, tá? É complicado colocar nesses termos porque parece uma coisa extremamente abstrata, porque ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Mas a astrologia tem isso. Você tem os significadores e tem que interpretar. Como essa interpretação, como esse significador vai se manifestar, são outros 500. Mas é uma perspectiva aí de mudança, tá? Talvez seja pertinente ressaltar que a gente tem aí um Marte na casa 2, o que sugere perdas financeiras, perdas para o setor financeiro, tá? Mas, se for para avaliar 2021, eu arrisco dizer que 2021 é um ano de Saturno, mas com uma mudança. Saturno deixou de estar sob o seu domicílio restritivo, que é Capricórnio, e está agora no seu domicílio expansivo, que é Aquário. Comentários? Cris mencionou aqui a resolução do tipo, vamos quebrar tudo. Olha, eu não sei se vamos quebrar tudo. Sabe uma coisa que pode acontecer? Caramba, 2021, daqui a pouco é reeleição. Deixa eu começar a gastar dinheiro com o social. Reedição do Minha Casa Minha Vida, aumento do Bolsa Família. E mesmo quebrar tudo, né? A gente teria que ver como que está o povo, né? O povo, eu não entendi. A gente olha para casa 1 ou a gente também olha para a Lua? Isso que eu nunca. Oi, boa tarde, pessoal. Fala, Ricardo. Então, era isso mesmo que eu ia falar. O Cláudio, ele se adiantou, leu minha mente. Eu estava vendo aqui também a Lua, ela está conjunta à cabeça do dragão. Aí a gente estava pensando, e como o povo vai se manifestar com toda essa situação, com toda essa mudança de jeito com que o governo vai agir?
Olha, Como vocês veem isso? a Pelo Lua... menos que eu lembro que o Zuro me ensinou quando eu fiz o curso com ele, ele disse que a cabeça do dragão é mais voltada para movimentações assim que não são imprevisíveis, sabe? Altos e baixos muito rápidos. Tô vendo que a internet vai cair de novo, né? Por estar na casa 3. Olha, uma outra coisa que é interessante, né? É muito perto, não é exato, mas é muito perto de um eclipse lunar. Interessante. Né? Porque a Lua conjunta aí com o Caput Draconis, provavelmente em algum lugar do mundo vai rolar um eclipse parcial, uma penumbra, alguma coisa do gênero. Não, ele teria que estar oposto ou conjunto com o Sol. É verdade. O dragão ele é o indicativo de onde acontece esse eixo. Mas para ser eclipse mesmo tem que estar em oposição ou em conjunção com o Sol. Ok. Então deixa isso de lado. Mas assim, o significador do povo, que é a casa 1, é Marte também, né? É Marte. Tem aí Marte. É mais como a Lua mesmo, a Marte também, então? E a parte da fortuna tá perto. Não muito. Não tá perto o suficiente aí. Tá 11 graus da Lua. Tá, com a Lua tendo uma órbita aí de 12 graus, dá até para alcançar. E assim, vamos lá, a Lua está aspectando em trígono com Saturno, domiciliado, com Júpiter. Olha, a Lua representa aí também onde as atenções do povo vai recair e tudo mais. Não tá bom, mas não tá ruim também. Então, assim, eu arriscaria... E está favorável a Saturno, né? Está favorável a Saturno, está favorável ao significador do governante. E, assim, eu diria que vai haver uma melhoria inclusive para o povo, né? Porque a Lua pode representar o povo, mas Marte é o significador do povo aí nesse caso. Os dois estão juntos, né? A Lua tem uma natureza de planeta benéfico, o Nodo Norte tem uma natureza de planeta benéfico. A parte da fortuna está aí perto o suficiente, na minha opinião, é questionável falar, né? Ok. Está aspectando por trígono com Saturno, com Júpiter, né? Que Júpiter não está lá muito bem, mas ainda é um benéfico, né? Então, assim, tudo indica que vai ser um ano melhor, né? Porém, seria importante, a gente provavelmente vai fazer isso no próximo encontro, fazer o levantamento dos demais ingressos na estação. Porque aí a gente tem como dar uma resposta mais precisa. Porque eu lembro, eu não fiz esse levantamento, tá, gente? Mas eu lembro que no solstício de verão, Marte vai estar em Áries. E, gente, Marte em Áries é porrada. Sugere guerra, sugere briga. Mas desse ano aqui, né? Ainda está contando o ano de 2020, né? Médio, né? Porque, assim, o solstício de verão vai falar sobre os meses até exato. Então, Tá, sim. Correto. A gente pode fazer isso no próximo, eu acho que vale a pena, é bem interessante, eu vou fazer isso, na verdade, fazer o levantamento do solstício de verão, do equinócio de outono, do solstício de inverno, do equinócio de primavera. E aí a gente vai ter o ano de 2021 inteiro. Sim, boa. Bom. Gente, acredito que por hoje é isso. O que vocês acharam? Ficou muito bom, com certeza.
Pena que eu não pude participar mais porque eu não tive tempo, pelos motivos que você já sabe, né, de estudar o tema ao fundo, COS. Não, Uma outra coisa que eu queria Muito falar, que eu achei bom. interessante, é que nesse dia 20 de março, a Bom Lua mesmo. grudada a Caput da Cones na casa 3, a casa 3 comunicação. Será que a gente pode pensar na mídia também interferindo nisso? Acho que Fazendo a com que... mídia ela seria mais a casa 9 ali, não seria? Tipo, o que se propaga, o que se dissemina. eu acho que a 9 está mais Eu relacionada acho com a que intelectualidade e a Né? 3 estaria com a mídia. Só que tem um detalhe. Em termos de fofoca, sim, Ó, né? é, eu vou mas é isso jogar que eu para vocês comentei. de novo E Lula na 3 é fofoca. a tela. Olha só. Hum? A casa 3 é a mídia, que está em Gêmeos. Então, o significador é Mercúrio, Que não tá Tá na muito 11, bem. que está na tá 11, forte. mas que está exilado. É, Então, assim, provavelmente a mídia não vai ter muita voz, não vai conseguir mover, né? Na minha opinião, né? Então, o significador aí fica sendo Mercúrio. E Mercúrio efetivamente significa a mídia, né? As comunicações, a telecom e tudo mais. E tá meio torto aí, tá meio estranho. uhum. Então, E Será que esse fazendo. lado a gente pode entender como os antigos falavam, que era... Putz, esqueci a palavra agora. Era uma palavra que tinha a ver com a pessoa estar num território que ela não conhecia, numa língua que ela não falava. é exílio, É né? exílio, mas tinha uma outra Degredo, palavra também. degredo, degredado. Acho que não era isso, mas tudo bem, eu entendo. Então vai ver que ela vai tentar falar e motivar o Ostracismo. povo de algum jeito que ela não vai conseguir dominar completamente. E veja que ele está fazendo uma quadratura com Marte e com a própria Lua, se considerar uma órbita de 10, né? Uhum. O que dá uma outra enfraquecida aí no Mercúriozinho. O razoavelmente importante, na minha opinião, né, é para o povo, ou seja, para a gente, tende a melhorar pelo menos um pouco, né? E tende a haver uma mudança no panorama geral da nação e até mesmo do mundo, né? Porque, ok, a gente viu aí para o Brasil, etc, 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 legal, a gente viu para o Brasil, etc e tal, mas Saturno está em Aquário no mundo inteiro. Júpiter está em Aquário no mundo inteiro. Então, é uma mudança. Isso é inegável, tá? E é uma mudança relevante. E de onde vem aquelas coisas que é importante manter em mente? Cara, as coisas realmente importantes acontecem em silêncio, né? Ah, não sei o que, blá, 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 blá. O ano 2000. Foda-se. Ah, não, porque é o Portal 2020. Foda-se. Não é relevante. Agora, uma mudança de Saturno, de Capricórnio para Aquário, é relevante. Né? E quando vai ser o próximo encontro? Vai ter esse ano ainda? Cara, eu ia mencionar isso, inclusive. Provavelmente não. Tá? A gente está aí no dia 5 de dezembro. Dia 20, dia 23, na verdade, eu vou estar viajando, então até daria para. Não, acho que dá para fazer mais um esse ano, sim, viu? 14 dias, né? Dia 19. Eu acho que dá para fazer no dia 19, sim, mais um encontro. Vamos deixar marcado para o dia 19. Tá. Eu já sei que eu não posso, mas é por isso que eu perguntei mesmo. Eu acho que dá, sim. Bom, galera, vou terminar aqui a gravação, tá? Valeu aí todo mundo pela participação e
estaremos no YouTube e provavelmente em algum texto xingando aí o pessoal que fala que 2021 vai ser o ano de Vênus. Valeu todo mundo. 3, 2, 1. Falou. Foi. Pronto. Eu quase ouvi ele falando cruze, tchau. Seria um bom término de negócio, de encontro. E, cara, todo ano, pro resto das nossas vidas, a gente vai ver gente falando que segue a ordem caldeica e que 2022 vai ser o ano de Mercúrio e 2023 vai ser o ano da Lua. PQP. A gente ri da cara, né? É rir da cara. Como você falou, quando você trabalha com oráculo dentro da ordem da pessoa, ok. Mas, poxa, seguir a lógica, seja a lógica de... Aliás, inclusive, esse negócio de tirar da bunda, eu usei numa reunião na empresa, todo mundo riu. Como diz um amigo meu, eu tô tirando isso da bunda, aí pronto. Como diz um amigo meu, que é outra que eu adoro. Segundo o Instituto de Pesquisa Vozes Me Disseram... Quem falou não? Combate, né? A minha intuição disse. Amigo... né? Se fuder. Bom, é isso aí. Bom, meus queridos. Não, legal, cara. Valeu aí, todo mundo. Foi legal pra caralho. E Foi. Em pé. Valeu, falou, gente. Bom final de semana a todos. Vocês Bom também. final de semana pra todos. Tchau, abração. Tchau. Abração.